O famoso Papai Noel. O velhinho gentil que no Natal viaja pelo céu, entregando presentes oculto pela noite seu escuro véu. Uma bela história para um cordel. Mas ele também é causador de grande escarcéu, e em um tribunal ele se tornou um réu. Pelo mundo inteiro ele é amado, mas por muitos cristãos ele é odiado. Mas afinal, quem é esse coitado, hein? O misterioso velhinho do Natal. Vamos esclarecer hoje quem é ele, afinal. Para começar, o verdadeiro nome de Noel é Nicolau. O ano era 270 depois de Cristo, quando um menino nasceu na cidade de Patara, um local ao sul do que é hoje a Turquia. Esse menino tinha o nome de Nicolau, que viria a ser conhecido séculos depois como o Papai Noel. Tal região fazia parte do Império Romano do Oriente, tendo, portanto, uma comunidade cristã crescente. Nicolau nasceu numa família cristã abastada, ou seja, o cara era herdeiro. No entanto, desde cedo, ele demonstrava espiritualidade intensa e generosidade incomum. As histórias sobre ele o retratam como uma criança piedosa que jejuava desde pequeno. Seus pais, Teófanes e Nona, o educaram na fé, porém, infelizmente, ele ficou órfão ainda jovem, herdando assim uma grande fortuna, que ele rapidamente começou a usar, não para satisfazer seu ego, como alguns por aí, mas sim para praticar a caridade, principalmente para com as crianças. E foi a partir dessa decisão que começaram a ser distribuídos os seus famosos presentes. Quando herdou a fortuna de seus pais, Nicolau dedicou-se imediatamente a ajudar os pobres em segredo. E o episódio mais famoso foi o das 3 bolsas de ouro. Certa vez, um homem nobre da cidade havia caído na miséria e, não podendo sustentar suas 3 filhas, planejava vendê-las à escravidão ou à prostituição. Ao saber disso, Nicolau, sem querer revelar sua identidade, jogou uma bolsa de ouro pela janela da casa durante a noite. Nela havia o suficiente para pagar o dote da primeira filha. Outra noite, ele fez o mesmo para a segunda e depois para a terceira. Porém, na terceira vez, o pai esperou acordado para descobrir quem era o benfeitor. Nicolau pediu segredo, dizendo que a caridade deveria ser feita sem ostentação ou glória, mas simplesmente por amor ao próximo. E esse gesto é a base da imagem posterior do benfeitor noturno, de onde viria Papai Noel. Nicolau também foi ordenado presbítero, ainda jovem, pelo seu tio. Mais tarde, o nosso futuro Noel se mudou para a cidade de Mira, a principal cidade da Lícia, onde ele logo foi consagrado a bispo. A história popular conta que, quando o bispado de Mira ficou vago, o clero teria decidido orar, pedindo uma revelação divina, para ver quem seria o novo bispo da cidade. E um dos anciões teria ouvido uma voz lhe dizendo: o primeiro homem que entrar na igreja ao amanhecer e se chamar Nicolau, esse será o novo bispo. E o primeiro a entrar foi ele. Uou, você tá vendo já que o nosso Noel não é tão anticristão assim, né? O cara era bispo, pô. O cara era pastor, pô. Durante o reinado de Diocleciano e Maximiano, que foi de 284 até 305, os cristãos sofreram uma das piores perseguições do Império Romano. Nicolau foi preso, torturado e mantido em cativeiro por sua fé, junto de muitos outros bispos e presbíteros. Mas, mesmo na prisão, ele resistiu. E segundo a tradição, ele confortava os demais prisioneiros e pregava aos guardas enquanto preso. O cara era brabo, mané. Foi libertado por volta de 313 d.C., quando o imperador Constantino assinou o famoso Edito de Milão, garantindo liberdade de culto aos cristãos. Quando a paz religiosa foi estabelecida, Nicolau retomou suas funções como bispo. Em 325, o importantíssimo Concílio de Nicéia foi convocado por Constantino, e é bastante provável que Nicolau estivesse presente nesse concílio.
Nós fizemos também um vídeo muito bom sobre o Concílio de Nicéia. Se você não viu ainda, vai ver. Tu é grande, mas tu não é 2 não. Sou pequeno, mas sou metade não, rapaz. Ah, é? Tu e mais quantos? Tô nem te ouvindo daqui de cima, seu anão. Eita, ô, calma aí. Ô, te acalma aí, rapaz. Era só o que me faltava! Esses hereges tem que queimar mesmo! Ô, Atanás, tá muito burro, cara. Tu interpretou tudo errado, cara. Como é que pode o negócio? Eu vou quebrar esse cara! Eu tô perdendo paciência! Me segura! Ah! Embora os registros oficiais não mencionem o nome diretamente do nosso Noel, várias tradições orientais confirmam a presença dele. O concílio reuniu mais de 300 bispos para combater a heresia do arianismo, que negava a plena divindade de Cristo. E uma tradição medieval conta que, durante o concílio, o presbítero Ário começou a afirmar que Jesus era apenas uma criatura de Deus, não o Deus verdadeiro. E Nicolau, tomado de zelo, levantou-se e deu um tapa, ou um soco, no rosto de Ário. Toma vergonha, moleque! Seu ser de pouco conhecimento! Beleza. Agora você deve estar aí se perguntando. Tá. Mas e o Papai Noel de hoje? Como que o Nicolau virou esse cara? Não tem nada a ver. Olha essas duas fotos, não tem nada a ver, irmão. E por que ele fica roubando o protagonismo de Jesus no Natal? Hein? Se ele era servo de Deus. Como é que pode um negócio desse? Como é que pode um absurdo desse? Calma. Bom, eu vou explicar tudinho pra você. Depois da morte dele, ele se tornou um dos santos mais populares do catolicismo romano e da Igreja Ortodoxa. E a tradição de deixar presentes em segredo espalhou-se rapidamente pela Europa. Com o tempo, a imagem do nosso Nicolau foi se misturando com o folclore local de cada região. Nos Países Baixos, por exemplo, Nicolau passou a ser chamado de Sinterklaas e começou também a ganhar atributos lendários, originários adivinha? Mitologia nórdica! O Papai Noel é um sincretismo! Uou! Um exemplo famoso que o pessoal sempre fala por aí é a famosa semelhança entre o Papai Noel e o deus Odin, que cavalgava no Sleipnir, seu cavalo de 8 patas que voava pelo céu durante o Yule, o festival de inverno nórdico. Espero ter pronunciado certo esse negócio. Bom, vê se você reconhece aí os atributos. Usava uma barba longa e branca, vestes pesadas, viajava pelos ventos do norte, trazendo sabedoria e dádivas, mas o Odin, ele também trazia punições, tá? As crianças deixavam botas ou palha para Sleipnir, esperando que Odin deixasse doces ou presentes. Já deu para reconhecer, né? Quando colonos holandeses migraram para a América no século XVII, levaram consigo também essa tradição. No Novo Mundo, Sinterklaas virou Santa Claus, como ele é chamado nos Estados Unidos até hoje. E com o passar dos séculos, foi reinterpretado dentro da cultura anglo-americana, ganhando novos traços. Um homem alegre, vestido de vermelho, que distribuía presentes na véspera de Natal, não mais no dia de São Nicolau. Durante o século XIX, escritores e ilustradores norte-americanos consolidaram essa nova versão. O poema Visit from St. Nicholas, de 1823, eu espero estar pronunciando tudo corretamente, conhecido como The Night Before Christmas, descreveu o personagem como um ancião rechonchudo que viajava em um trenó puxado por renas. Olha só o nosso Papai Noel se formando aí. O cartunista Thomas Nast, nos anos de 1860, definiu seu visual com roupas vermelhas e barba branca, do jeito que você conhece. Já no século XX, a Coca-Cola popularizou essa imagem definitiva em suas campanhas natalinas, transformando o antigo bispo da Lícia em um símbolo de Natal moderno. Assim, nós chegamos ao Papai Noel atual, que é o resultado da fusão de 3 tradições: a caridade cristã de Nicolau de Mira, o folclore europeu medieval e os mitos nórdicos reinterpretados pela cultura moderna. Que noite! Só falta esse presente eu vou poder curtir a noite com a Mamãe Noel. Papai Noel? Ih, caraca! Fez muito barulho! Presente! Eu vou abrir! Espera! Isso é... Ah, não! Aí! Que palhaçada é essa? Roupa? Tu tá de sacanagem! Tá tirando da minha cara, né, seu velho de...
Tá achando que eu sou mendigo, paizão? Cadê meu PlayStation 5, seu safado, seu bosta, seu 71, seu filho? Me comportei o ano inteiro à O toa. quê? Escuta aqui, seu moleque ingrato. Tá achando que eu tenho obrigação sequer de estar presente? Ah, nada disso. Eu dou pelo amor ao próximo, que Jesus ensina no Natal. E tu ainda quer reclamar, moleque? E pra aprender, vai receber carvão ano que vem. Ah, vai. Me dá meu videogame. Ah, tu me viu estressado, seu moleque. Tá achando que eu imprimo dinheiro? A inflação tá mais alta que a sua falta de educação. O mundo inteiro quer isso. Na minha época, um carrinho de madeira já alegava uma criança. Eu não sou da educação positiva não, hein, moleque. Tá vendo aquele chicote ali que tá com as renas? Vai levar nas tuas costas. Mas espera. Calado, moleque. Não responda o senhor mais velho. Roupa é presente sim. Vai dormir, amanhã vai usar e vai sorrir. E se abrir a boca pra reclamar de novo, vai levar uma surra que teu pai frouxo nunca te deu. Mas talvez ainda haja uma pergunta nesse seu coraçãozinho curioso. Bom, se nos Estados Unidos ele se chama Santa Claus, por que aqui no Brasil se chama Papai Noel? Não tem nada a ver, irmão. Presta atenção aqui, presta atenção aqui. No Brasil, a figura chegou por influência francesa e portuguesa, não necessariamente americana. A influência americana veio depois. Mas, na França, o Nicolau se chamava equivalentemente de Père Noël. Père Noël, sei lá, como é que se pronuncia isso? Literalmente, Pai Natal. Em Portugal é o mesmo, Pai Natal. Quando essa tradição foi trazida ao Brasil, o nome Père Noël foi traduzido e adaptado ao nosso idioma como Papai Noel. Mas espera um pouco aí. Se ele veio de um sincretismo, se ele é o Odin, misturado com o Nicolau, misturado com sei lá o que, irmão, então esse Papai Noel é um herege. Vamos queimar ele, vamos queimar o Papai Noel. Cara, calma. Calma, irmão, calma. Talvez fique a dúvida então. Esse maluco é um herói ou é um vilão? Ele é crente, mas é o Odin, mas é o Noel, mas é o Nicolau, mas é crente, mas é... Que bagunça é essa? Quem é esse maluco? O que ele tá fazendo aqui? O Natal não devia ser sobre Jesus? Olha, eu até entendo o porquê de muitos de nós ficarmos vilanizando o Papai Noel. De fato, o Natal é a comemoração do nascimento de Jesus e isso nunca pode ser perdido de vista. Mas eu também não acho que você devia crucificar o Papai Noel não, cara. Sinceramente, a gente não devia odiar tanto ele não. Até porque ele originalmente era um ícone nosso, né? Era um ícone cristão no início, pô. Eu não acho necessariamente um problema a mitologia ali do Papai Noel, porque é um Papai Noel, cara. O Papai Noel é uma historinha. Então, na verdade, se você botar Papai Noel na tua casa, então você tá fazendo um culto a Odin. Meu Deus! Não, cara, calma. Odin não existe. Odin não existe, cara. Odin não existe. É só uma história. É só uma história. Eu tenho uma proposta diferente pra igreja em geral. Por que a gente não para de criticar e começa a usar o Papai Noel pra falar de Cristo? Já parou pra pensar nisso? Porque ele é uma figura cristã, cara. Ele sempre foi uma figura cristã. Nicolau foi um cristão. O que faz do Papai Noel também um cristão. E se pensar, o que ele faz tem tudo a ver com o Natal. Não leva em consideração os mitos que foram adicionados depois. O mais importante não é isso. O que o nosso Nicolau fez, o que o Papai Noel também faz, o mito do Papai Noel também faz, tem tudo a ver com o Natal. Pensa um pouquinho. Assim como o lendário velhinho presenteia na noite de Natal, Deus, há 2000 anos atrás, nos presenteou com o seu melhor e maior presente, que é o seu Filho amado que veio ao mundo para nos salvar, mesmo todos nós sendo meninos muito, mas muito levados. Olha a exegese, olha, preste atenção. Me diga, o Natal não é sobre isso? Sobre Jesus, o presente que Deus em seu amor e caridade infinitos deu à humanidade? E o Papai Noel, como símbolo cristão, não poderia contribuir para a transmissão dessa mensagem? Pensa um pouquinho, continua. Sendo um exemplo que ressoa com o amor de Deus, o Papai Noel pode ser um exemplo. Assim como o Papai Noel presenteia, você não pode ensinar isso para as crianças não. Assim como o Papai Noel presenteia na noite de Natal, supostamente, né, no mito, na historinha. Então, Deus presenteou a humanidade com Jesus. Isso não faz sentido para você, cara? Eu vejo essa injustiçada figura como uma grande parábola. A história que nos chama a amarmos ao nosso próximo com caridade, doação e entrega. Assim como o próprio Deus fez ao enviar o seu Filho amado, Jesus, na noite de Natal. Porque assim como o Papai Noel presenteia,
Deus mandou o maior presente, que é Jesus. É uma parábola, cara. Você não tá percebendo? Papai Noel é uma parábola. Você consegue entender? Jesus ensinava como? Através de histórias fictícias. O Papai Noel é uma história fictícia que ensina uma lição. É literalmente uma parábola. Reinterpreta. Ele é uma figura cristã, cara. Tem a magia, tem a rena, tem o trenó. Irmão, mas isso é coisa periférica. Isso aí você trata como parte do mito, não como parte da mensagem. A mensagem é Cristo. É isso. O centro sempre vai ser isso. Use o Papai Noel para falar de Jesus. É o mais sábio a se fazer. Tanto para falar para os seus filhos, como falar para outras crianças. E também falar para o mundo, pô. Porque o mundo inteiro se apegou a uma figura cristã. Já parou para pensar nisso? Claro que tá em torno de mitos e muitas histórias e magia e tal. Claro. Mas essencialmente ainda é uma figura cristã. Então por que a gente não usa isso, não usa essa cultura para resgatar o significado original? Você pode usar até a magia para falar do poder de Deus. Ah, irmão, eu vou viajar aqui com um monte de interpretações diferentes, mas eu acho que você conseguiu entender o que eu quis transmitir com esse vídeo. Eu acho que a gente não devia odiá-lo, muito menos ignorá-lo. Acho que nós devíamos resgatá-lo. Talvez, só talvez, cara, pensa... Talvez o Papai Noel esteja pregando o evangelho melhor do que muitos cristãos por aí. Use o Papai Noel para falar de Jesus, não transforme ele no inimigo da cruz. Até porque o verdadeiro Papai Noel, que foi Nicolau de Mira, não era um inimigo da cruz. Pelo contrário, ele era um defensor da cruz. Eu acho que ainda há muitas outras interpretações para serem exploradas usando desse símbolo para pregar o evangelho. Várias parábolas, várias alegorias. Cristãos, usem a cultura para pregar o evangelho. Não queira só sair tacando Bíblia nas pessoas. Nem o apóstolo Paulo fez isso. Eu vou deixar aí na tela a referência do texto de Atos, né? Que o apóstolo Paulo chega para os filósofos gregos falando sobre coisas que os poetas deles falaram. Falando para eles sobre o altar que tinha na cidade deles. Ele não chega atacando Bíblia nos caras, pô. Ele chega falando de coisas que os caras conheciam. Então, quando você for pregar o evangelho, use de coisas que as pessoas já conhecem e associe essas coisas com a Bíblia. E a gente pode primeiro começar agora no Natal fazendo isso com o Papai Noel. É isso. Fiquem com Deus. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, tudo mais que você já sabe. É isso aí. Tchau, 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 tchau. Falou.